Não. Não, só baixar mais. Vai começar agora o culto. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo agora. E agradecemos pela presença dos irmãos. Esperamos que venham mais alguns que eu convidei hoje. E pedimos a Deus que Ele nos abençoe mais uma vez nesse culto que estamos iniciando, os hinos que vamos cantar. E agradecemos a Deus por ter a visita aqui, nosso filho, o Éder, a Flávia, Benjamin e a Manuela. Somos gratos a Deus por isso. Pedimos em favor também dos demais irmãos e aqueles que estão com dificuldade de vir à igreja, que Deus traga para junto de nós. Também lembramos também das igrejas também, seus locais que reúnem, que Deus esteja abençoando cada uma. Nem todas têm culto no dia de hoje, no dia de sábado, mas aquelas que têm, ou amanhã, Deus conhece tudo os que são seus. Vamos orar, inclinar nossas cabeças. Grandioso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais este momento tão precioso. Sabemos, Senhor, que isso é do Teu agrado, mas pedimos força a Ti, que nos ajude mais uma vez neste local, os hinos que vamos cantar. Também pedimos em favor do pregador, do Éder, irmão Éder, use ele mais uma vez entre nós, não somente aqui, na igreja que ele faz parte, a Memorial em Bauru. Pai Santo, pedimos em favor de cada um que está aqui presente, família nossa, onde estão neste momento de cada um, aqueles que estão enfermos, que estão com dificuldade de se mover, e a enfermidade espiritual, que é a pior que existe, Senhor. Entendemos isso, e isso não Te agrada. Só pedimos força a Ti em favor dessas pessoas, aqueles que não chegaram à fé, que possam chegar. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos cantar o hino, depois a Manuela, depois canta vocês. Ela vai cantar com a igreja depois? Consegue? Você dirige? Acho que sim. Quer vir, irmão Antônio? Pode vir. Vamos cantar dois hinos, 376 e 377. Do jeito que termina, você já... 76, terminando, que nós costumamos fazer. Aí entra no 377. 376 primeiro. Livre do medo, temos ficado. Cristo morreu, levando o pecado. E do resgate, o Pai se fez. Fomos remidos de uma vez. De uma vez, ó,
Ó pecador, tem sorte bendita, todo Jesus por nós te fez, Cristo salvou-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece. Clama por graça com avidez, Cristo te acolhe de uma vez. De uma vez, ó, se acredita, o pecador tem sorte bendita, todo Jesus por nossa te fez, Cristo salvou-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, temos a paz sem medo e perigo, vestes reais, não que nudez, Cristo enriquece de uma vez. De uma vez, ó, se acredita, ó pecador, tem sorte bendita, todo Jesus por nossa te fez, Cristo salvou-nos de uma vez. Filho de Deus, favor inaudito, Deus-nos amor em grau infinito. Nesta clemência não há doblez, a segurança de uma vez. De uma vez, ó, se acredita, ó pecador tem sorte bendita, todo Jesus por nossa te fez, Cristo salvou-nos de uma vez. Vai. 377. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, porque razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, é poderoso no meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor me
glória, na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Por enquanto, pode chamar. Fica aí, puxa. Não, ela tocar, eu sei dirigir. Não, mas acho que eu não aguento, eu agora. Hã? Mas canta aí, junto. Você canta junto. Vou ficar duas. Eu também fiquei. Eu achei bom. Por isso que eu estranhei, eu acho que eu vi para baixo. 383. 283. Pode tocar aí, gente. Vou mais rápido, pode falar alto. Ela é membro da igreja lá, já é batizada, irmãos. Poxa vida. Benjamin também toca. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. E quando a morte
obrigado, pode preparar para vir pregar. Irmão Antônio, daí mesmo, pode apresentar os visitantes. Não é, né, uma família, a esposa, a Clara, e a filha, e os irmãos, né, era mais falar uma filha, né, não ganha, é os nossos estimados e amados que estão aqui hoje, cada um com as necessidades, que tem visitado, os que falam que vem, os que têm orações para a igreja, os irmãos que não encontram aqui, onde encontra cada um. E aqui cada família é representada em pastor, na direção do trabalho. Tudo isso, nós Amém. Éder, por favor. Pega essa cinema que ele tira o ruído. Tira o quê? Tirar o ruído? Sai com ele. Pode ser assim, né? Vai ficar alto. Irmão Paulo, faz a oração. Por aí. Senhor, somos gratos, né, por ter nos trazido até aqui, por ter sustentado a própria de hoje. E nesse momento, né, colocamos nas tuas mãos, a tua igreja, o pregador, que o Senhor possa estar abençoando tanto ele quanto nós, nos dê aí a capacidade de expor a sua palavra e a nós a capacidade de entender, né, que isso possa ocorrer, e que a tua, né, tua palavra, que o teu nome seja glorificado, Deus. Amém. Digno e agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. É um grande privilégio estar aqui com os irmãos, adorando a Deus em comunhão, e agradeço a oportunidade que a igreja sempre dá quando eu estou aqui para trazer a palavra, para estudarmos a Bíblia juntos. É motivo de muita alegria. Vendo a minha filha também iniciando a primeira vez que ela toca na igreja, é muita emoção, que há muito tempo, quando eu tinha 13 anos mais ou menos, eu toquei aqui também à frente, comecei a tocar aqui nessa igreja, que meu pai chamava e me obrigava até para vir tocar, né? E a gente vinha com um pouco de vergonha, mas valeu a pena. Obrigado. E é motivo de alegria ver ela tocando também os hinos tradicionais, né, da Igreja Batista, um cantor cristão. Bom, vamos nesse momento então dar início ao nosso estudo dessa noite. Vamos abrir no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Peço que todos os irmãos abram no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar a leitura em Jonas, depois nós vamos abrir em Atos, capítulo 27. Mas vamos fazer a leitura primeiro em Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 5, para dar a introdução do nosso assunto. Todos acharam? Jonas, capítulo 1. É uma passagem muito conhecida, né, de todos nós. Estudamos muito sobre esse assunto. Jonas capítulo 1, vamos à leitura, do versículo 1 ao 5. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Preste atenção no que Jonas fez com a ordem de Deus do seu chamado. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso.
Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Agora nós vamos abrir em Atos, capítulo 27, mas não desmarque essa passagem. Deixa um marca-texto, um marca-versículo, essa passagem de Jonas. Vamos em Atos, capítulo 27. Nós acabamos de ler aqui Jonas passando por uma tempestade, tá? Agora nós vamos ler o apóstolo Paulo também passando por uma tempestade em alto mar. Jonas tinha um chamado de Deus para ir pregar Nínive, a terra de seus inimigos, a pedido do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E Paulo estava indo agora como prisioneiro para Roma para ser julgado. Então nós vamos ler essa passagem agora em Atos capítulo 27. Para quem já estudou essa passagem, é muito interessante ver as viagens de Paulo, o seu ministério, o evangelismo, e agora ele estava como prisioneiro, saindo da Judéia para ser julgado em Roma, a pedido dele mesmo, que ele queria se apresentar a César. Agora vamos ver o que aconteceu nessa viagem de Paulo, também de navio. Atos 27, versículo 20 até o 26. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, como eu falei, indo para Roma, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Versículo 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Nós vamos estudar hoje o tema, o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a minha vida. E vamos estudar esses dois homens de Deus, enfrentando o mesmo problema. O que eles tinham em comum aqui? Passando por uma grande tempestade. Só que, por que homens de Deus, que têm a mesma fé, que crêem no mesmo Deus, são tão diferentes? Como nós aqui, cada um aqui tem a sua maneira de pregar, sua maneira de louvar a Deus, sua maneira de evangelizar, temos também santificações diferentes, às vezes um é mais dedicado, o outro é mais apego ao mundo. Então, por que assim, dois homens de Deus são tão diferentes? Vocês estão percebendo na leitura que nós fizemos que Jonas, ele provoca a tempestade e Jonas estava livre. Jonas não estava como prisioneiro. Só que Jonas provocou a tempestade que aconteceu na sua viagem. E Paulo, pelo contrário, Paulo ele acalma as pessoas na tempestade. Só que os dois são homens de Deus. Olha o versículo 3 lá em Jonas, vocês deixaram marcado? Versículo 3, para embasar isso que eu estou falando. Como que Jonas causa a tempestade? Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade. Agora em Atos 22, que Paulo já acalma as pessoas na tempestade. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque creio em Deus, olha a fé de Paulo, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Agora vamos fazer uma reflexão em estar na vontade de Deus e estar na contramão de Deus. Existe muita diferença entre atravessar uma situação difícil em nossas vidas com a presença de Deus, e existe muita diferença de enfrentar uma situação difícil em nossa vida na contramão de Deus. Aqui nós vemos Jonas enfrentando todos os problemas na contramão de Deus, porque ele só queria fugir daquilo que Deus colocou como seu propósito de vida. E você também tem um propósito nessa vida. Você talvez tenha um chamado,
você tem um talento também para ser usado na igreja, porque todos nós aqui temos uma maneira de ser usado na igreja. Desde aquela irmãzinha que não fala muito no culto, mas ela está lá orando pelo pregador, orando pelo pastor. Às vezes tem uma pessoa, tem um irmão que é bem calado na igreja, mas é um irmão que ora pelos demais. É um irmão que às vezes acalma quando tem algum aflito na igreja, alguém desanimado, com alguma aflição, com algum problema. Sempre tem alguém que vem com uma palavra de conforto. E pelo contrário, tem pessoas que já coloca mais brasa na fogueira, como diz o mundo, né, o ditado. Tem pessoas que já criam de um probleminha, faz um problemão. Agora, e quando nós estamos enfrentando um problema, ou quando nós criamos uma tempestade na nossa vida, é difícil enfrentar a situação sem estar no propósito de Deus. Deus está te mostrando uma coisa e às vezes você está dando cabeçada na vida, batendo contra a vontade de Deus. Vocês notaram a diferença de Jonas fugindo da presença de Deus, se escondendo? E o que ele pensava? Será que ele achava que poderia se esconder de Deus? Será que nós aqui às vezes, quando cometemos algum pecado, que você sabe que é pecado, você acha que Deus não está vendo? O que nós criamos, nossos filhos sempre ensinamos, né? Que às vezes eles podem mentir para um adulto, mentir para o pai e para a mãe, mas Deus vê tudo. E nós não vemos as consequências aqui, enfrentadas por Jonas, as consequências que Deus colocou ali, é bem claro, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. Nós só estamos começando a mensagem, irmãos, nós vamos tirar muitas lições dessa tempestade que causou no mar. E Paulo, pelo contrário, ele estava como prisioneiro em Cristo, porque ele estava sendo preso porque ele pregava Cristo. E um homem que lá no passado matava cristãos, todo mundo sabe que Paulo perseguia os cristãos. Perseguição política, perseguição religiosa, porque o judaísmo que imperava naquela época, né? Que junto com Roma, até ele ter o encontro com o Senhor e marchar junto com Deus. E ele, como prisioneiro aqui, estava em viagem para ser julgado em Roma, apresentar a César, e ele passou por esse problema. Agora, ele causou essa tempestade? Ele não causou essa tempestade. Essa tempestade é uma provação que acontece em nossas vidas. Por isso que eu falei, enfrentando na contramão de Deus ou enfrentando com fé em Deus. Vocês viram aqui Paulo enfrentando com fé em Deus? Porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que Deus falou para Paulo? Que importasse que ele se apresentasse a César. Então ele estaria lá com César. Ele tinha fé que iria acontecer. Do mesmo jeito que Abraão teve fé. O que Deus prometeu para Abraão? Uma grande nação, descendência do seu filho da promessa. E quando Deus pediu Isaac como sacrifício, que estava provando Abraão, ele não cria que Deus ressuscitaria, nem se fosse preciso o filho dele, e ele marchou com o filho dele 3 dias de caminhada distante para sacrificar o seu filho com muita dor no coração. Então essa é a fé que nós devemos acreditar e estar com Deus ao nosso lado. Vamos continuar nossa pregação, irmãos. Agora vamos um ponto. Por que Jonas estava fugindo da vontade de Deus, do seu chamado? Qual que era a ordem de Deus? Que pregasse a Nínive. Era um povo muito difícil, terrível, tinha fama de esquartejar, de matar, assassinar os povos inimigos. E Jonas, ele tinha um pensamento, como que ele via o mundo? Vamos comparar Jonas e Paulo. Jonas era um israelita da tribo de Zebulon, do reino do norte. Lembra que os reinos foram divididos, né? As 12 tribos de Israel, depois do rei Salomão, com a idolatria do rei Salomão, o Deus rasgou as 12 tribos de Israel, o reino completo de Israel, e ficou o reino do norte e o reino do sul. E Jonas era do reino do norte. E ele foi enviado para Nínive, uma capital da Síria, ou seja, não tem nada a ver com Israel, era um povo à parte, povo inimigo.
Eu dei uma estudada, irmãos, Nínive tinha mais ou menos 120 mil habitantes, então era quase igual a Botucatu, um pouquinho menor que Botucatu, e ele tinha outro Deus lá que adoravam, não o Deus criador dos céus e da terra. Então Jonas, ele via o mundo como os escolhidos de Deus, só o seu povo. Ele não queria que a palavra de Deus, a salvação, se espalhasse para povos inimigos. Então, ele não queria ir pregar porque ele odiava os seus inimigos. E vocês percebem que às vezes muito de nós hoje somos assim? Porque às vezes, irmãos, nós queremos que Deus nos ama, que ouve as nossas orações, que segura nossas mãos, só que nós queremos que Deus seja inimigo dos nossos inimigos também. Então não é para pensar assim, mas tem muitas pessoas que pensam assim, que não quer ver Deus abençoando outras pessoas. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então Jonas, ele pensava assim, numa eleição, sabe a eleição que é muito falada na Bíblia? Que Deus tem os seus escolhidos, mas pela presciência, porque Deus já conhece, desde o início da fundação do mundo, ele já sabe quem vai aceitá-lo por amor, que são os seus filhos, então são os seus escolhidos pela presciência. Então Jonas, ele acreditava nisso, era uma parte de egoísmo dele. Agora Paulo vê o mundo totalmente diferente. Paulo vê como todos amados por Deus. Olha o versículo 22 de Atos. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, olha só, os marinheiros queriam fugir do navio, queriam abandonar porque eles iriam morrer. Estava à deriva, estava com uma grande tempestade. Aí versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Versículo 33, entrando que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Versículo 34, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. 35, e, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Olha a atitude de Paulo, é uma atitude de amor, e o verdadeiro Filho de Deus deve agir dessa forma. Numa grande tempestade, o que nós vamos fazer com um grande problema que acontece na sua vida? Porque problemas todo mundo tem. Uns pode ser problema financeiro, outros pode ser problema na saúde, outros pode ter um filho lá perdido em drogas, em bebidas. Todos têm problema, irmãos. Temos perseguições, às vezes sofremos no trabalho, às vezes tem pessoas desempregadas. Mas aonde está a confiança? E aonde está o amor? Hoje postei uma frase na rede social, né? O mandamento de Deus se resume em 2, amar a Deus acima de tudo, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Todos falam que ama a Deus, não é verdade? Todos. Não é fácil falar, não é abstrato, você não está vendo o seu coração, o meu coração. Agora, qual que é o outro mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo, e amar os nossos inimigos também. Aí já é difícil fazer, porque requer uma ação. Porque o outro vai te julgar. Aquela pessoa está falando mal do outro, como que ela ama? Agora, amar a Deus é fácil falar, todos falam que ama a Deus. E até mesmo aquele que não acredita em Deus, na hora do desespero, ele pode se tornar um crente. Ele pode clamar o nome de Deus na hora do desespero. Então, a diferença nas respostas de Jonas e Paulo, a diferença nas respostas. Nas respostas do quê? Nas respostas das situações. Porque tudo que nós fazemos resulta em uma coisa. Tudo que você faz hoje tem uma consequência. Tudo que eu faço tem uma consequência. Quem semeia a palavra vai colher frutos. O pregador que vem trazer a palavra nunca volta vazio, toca no coração.
E toca no coração dele mesmo quando estuda a palavra e Deus coloca a palavra no seu coração. Então a diferença nas respostas de Jonas e Paulo. Por que resposta que eu estou falando? Porque assim, olha, nós percebemos que eles estão enfrentando a mesma situação. Qual que é a mesma situação? A tempestade. Certo? Agora as respostas diferentes, por quê? Nós vemos um castigo e nós vemos uma aprovação. Tem irmãos que falam assim, não é porque aquele irmão está passando por problema que é castigo. Temos que parar de julgar o problema do outro irmão. Realmente, nós não temos condições de julgar ou direito de acusar o irmão que está passando por uma situação problemática porque é castigo de Deus na vida dele. Pode ser uma aprovação. Só que lá no íntimo do seu coração, você que está passando por tal situação, você sabe se é aprovação ou se é castigo. Eu acredito que todo mundo aqui tem esse discernimento. Eu estou passando por um problema grave na minha vida, que Deus colocou ou que Deus permitiu, mas por quê? É uma aprovação para mim, para eu não desanimar, para eu estar agarrando na mão de Deus? Ou é um castigo, é uma consequência daquilo que eu fiz? Porque Jonas estava enfrentando uma consequência, um castigo. E cada vez mais ele estava fugindo da presença de Deus, que vamos ler já já. E Paulo estava passando por uma aprovação, uma situação difícil. Mas qual que era a finalidade disso tudo? Qual que é o título da pregação? O propósito de Deus para a minha vida. Nas duas situações aqui, Deus tinha propósito para a vida deles. Não tinha um propósito para a vida deles? Então, qual que é a finalidade? Por que tinha que passar por isso? Por que Jonas passou por essa dificuldade? Pela consequência que ele fez. Sim, mas por que tudo isso? Qual que é a finalidade? Lembra aquela pergunta que fizeram para Jesus? Mestre, Rabi, por que esse homem ele é paralítico? Por quê? O que aconteceu? Quem pecou? Foi os pais deles ou é pecado dele? Por quê? E não é uma curiosidade que nós temos também às vezes? Por que tal pessoa sofre tanto? Por que aquela pessoa é cega lá a vida inteira? Por que aquela pessoa só chora, tem uma doença incurada? Por que Deus permitiu que uma menininha de 9 anos morresse queimada? Nós temos esse questionamento, mas nós temos direito de questionar a vontade de Deus? Qual que era a resposta de Jesus para aqueles discípulos que questionaram? Que a consequência daquele jovem ter nascido paralítico não era nem pecado dele nem dos pais, mas era para que se cumprisse a vontade de Deus, ou seja, para a honra e glória de Deus. Então, mesma situação de Jonas e Paulo, respostas diferentes, castigo e provação, mas a finalidade era para cumprir o propósito de Deus, que era para a honra e glória do nome de Deus. Porque quando Paulo se apresentou a César, acredito que já foi pregado sobre isso aqui, como que Paulo testemunhou o Senhor Jesus no interrogatório. E como que é bonita a história de ver no julgamento dele que ele foi absolvido. E ele ficou ainda tempos e tempos ali pregando numa pousada lá em Roma. As pessoas iam lá ter com Paulo, iam lá conversar com ele e ele evangelizou lá em Roma. Ou seja, tudo que ele passou lá na Judéia de perseguição não foi por acaso. Tinha um propósito para a vida dele. E é isso que eu estou dizendo essa noite, que nós temos um propósito para nossas vidas. Tanto nas provações que enfrentamos, as dificuldades, e tanto nos castigos que nós enfrentamos, que é para nos lapidar. É como um diamante que lapida e deixa cada vez mais brilhante e bonito. Então tudo tem um propósito de Deus na vida. Então nós somos todos crentes iguais? Não somos. Nós somos iguais e nós somos em comum no nome de Jesus Cristo. Porque o que nos une aqui é Cristo. Quando eu vou na igreja de São Paulo e tenho comunhão com aqueles irmãos que às vezes eu nunca vi na frente, é Cristo que nos une. E quando vem para a nossa igreja também. Então a unidade é Cristo. Então assim, nós somos crentes iguais? Nós não somos crentes iguais. Nós temos avivamentos diferentes, nós temos talentos diferentes, dons diferentes, mas o que nos une é Cristo, e é por isso que nós vamos pregar aqui. Como a Bíblia retrata Cristo de capa a capa. Temos a mesma fé? Não temos a mesma fé. Nem Jonas tinha a mesma fé que Paulo. Então aquela pergunta que eu fiz, né? Como que o homem de Deus, tendo o mesmo Deus, podem ser tão diferentes? É pela fé, pela dedicação,
pela covardia. Tem muitos crentes que têm medos, e a Bíblia fala, né, da covardia, que não devem ter medo de pregar o Evangelho. Imagine se depois que Jesus morreu e ressuscitou, e foi ao céu e deixou o Espírito Santo habitando, imagine se naquele momento os apóstolos sentissem medo de continuar pregando o Evangelho. Pelo contrário, eles morreram pelo Evangelho, eles não tinham medo. Agora vamos continuar em Jonas, versículo 2. Eu já falei um pouco sobre isso, mas qual o propósito de Jonas de Paulo, né? 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, como eu falei já agora há pouco, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha isso. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O Senhor falando a Jonas. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou o navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então qual que era o propósito de Jonas? Ele tinha um propósito que Deus deu para ele. Se você estivesse do ladinho de Jonas agora, você ia perguntar para ele assim: Jonas, para onde você está indo? O que você está fazendo da sua vida? Porque nós, olhando aqui, depois de muitos anos, o resumo da história, nós sabemos que fim que vai dar. Mas às vezes na nossa vida nós não estamos percebendo o fim que vai dar. Nós estamos agindo de certa forma, e às vezes nós não temos a maturidade de entendermos o propósito de Deus. E às vezes nós estamos dando cabeçada na vida. Então vamos chegar do ladinho de Jonas agora e perguntar: Jonas, para onde você está indo? Ele vai responder: para Tarsis, para o fim do mundo, para a estrada da fuga. Ele não estava fugindo? Então ele responderia assim para você hoje: para o caminho do quê? Da desobediência. Então Jonas estava no propósito de Deus? Ele estava fugindo do propósito de Deus. Ele estava no caminho da fuga, no caminho da desobediência. Agora vamos falar um pouquinho de Paulo? Olha a diferença. Atos 24, versículo 24. Dizendo: Paulo, não temas. O Senhor falando para Paulo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todo quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo, para onde você vai? Se você pudesse perguntar hoje para ele, ele ia falar para você: para Roma, para César. Vou fazer o que Deus me ordenou. Olha a diferença. Vou cumprir a agenda de Deus. Então, quando você tem um chamado hoje para pregar o Evangelho, para ser um pastor, quando você tem um chamado para vir tocar na frente, para limpar o templo, para evangelizar, para fazer um culto na praça, o que você está fazendo com esse chamado? Você está respondendo: eu vou fazer aquilo que Deus me ordenou fazer. Eu vou estar no propósito de Deus. Ou eu vou fugir? Não vou fazer aquilo. Eu vou fugir. Eu estou com medo, não quero. Então, irmãos, com essas duas histórias que nós percebemos, nós concluímos que a obediência a Deus é o melhor caminho, sempre. Não é nenhuma novidade nisso, né, irmãos? Não estou falando nenhuma novidade. Claro que a obediência é o melhor caminho. O que mais nós ouvimos desde a fundação do mundo? Obedecer, obedecer. Adão e Eva era para fazer o quê? Obedecer. Abel e Caim era para obedecer. E o que fizeram? Se afastaram de Deus. Caim matou Abel. E não tinha mandamentos naquela época ainda. Lembra que não tinha? Os mandamentos vieram quando? Depois do dilúvio. Os mandamentos vieram lá quando o povo de Israel saiu da onde? Do Egito. Muito tempo depois. Os mandamentos que eram o quê? As leis. Do mesmo jeito que nós temos leis hoje para não matar, para não roubar. Essas mesmas leis, elas foram tiradas da Bíblia. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse a sua vaca, seu boi, deveria também você ter o direito de ir lá e matar a boi e a vaca dele. Ou seria restituído. Lembra disso? Se alguém furar o olho do teu filho, a pessoa também teria o direito de... Era assim a lei. Por que Deus fez essa lei? Porque para o seu povo, essa lei era para o seu povo, não era para povos estranhos. Era aquele povo que Deus separou para trabalhar com eles. E Jonas está no meio, porque Jonas veio muito tempo depois, né?
Então essa lei foi criada para mostrar o caminho da obediência para quem? Para o povo de Deus. Quantas tribos Deus fez do seu povo? 12 tribos que Deus trabalhava com eles. Agora esquece o povo de Israel. Deus não trabalha hoje com o povo de Israel, embora eles são uma nação ainda abençoada por Deus, estão espalhados pelo mundo. Deus trabalha com quem hoje, irmãos? Com a sua igreja. E foi fundado em quantos apóstolos? 12 apóstolos, certo? Então hoje nós estamos representando aqui a ordenança que Deus fez quando fundou a sua igreja, quando Cristo fundou a sua igreja com os 12 apóstolos. Então nós estamos continuando testemunhando o que Paulo pregou, que João, que Pedro pregou, que Mateus. Então é isso que nós fazemos. Então Deus trabalha com a sua igreja hoje. Então olha a importância da igreja, da noiva de Cristo. Caminho da obediência, estava falando sobre isso. Lembra qual foi a ordem de Deus com o povo de Israel? Se curvares a imagem, a idolatria, morrerá. Lembra disso? Se tinha um pecado que Deus não aceitava de jeito nenhum mesmo, que era a abominação, era a idolatria. E o povo de Israel vira e mexe, mudava lá o rei, eles seguiam adorando imagens. Adoraram já a imagem de cobra, de bezerro de ouro, fizeram várias imagens para adorar. Então, como estamos enfrentando as tempestades hoje na vida? Como estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando fugindo da presença de Deus. Qualquer probleminha eu vou sair da igreja. Qualquer probleminha eu não vou mais na casa do irmão Sebastião. Qualquer problema eu falo mal do outro irmão. Ou nós estamos enfrentando com fé, segurando na mão de Deus. Eu tenho uma pregação que preparei falando sobre isso, que não é Deus que se afasta de nós. Deus não se afasta de nós. É nós que às vezes nos afastamos de Deus. Não é Deus que vai vir aqui segurar na sua mão e te puxar. Deus está com a mão estendida todo o tempo. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que nós soltamos da mão de Deus. Aí que vem os problemas. Aí que você fica fraco. Aí que nós desanimamos. Que nós não amamos o próximo. Que nós falamos mal da igreja. Então, continuando, vamos ver aqui, irmãos. Jonas usou a liberdade que ele tinha, o livre-arbítrio, para fugir da presença de Deus. E Paulo estava preso, ele não tinha liberdade. E mesmo na prisão, ele testemunhou o nome de Deus. E quantos hoje estão fugindo da vontade de Deus, né? Mesmo livres, nós temos o livre-arbítrio e estamos fugindo da vontade de Deus. Só que vocês notaram que mesmo livre ou preso, os dois chegaram ao propósito que Deus queria? Porque Jonas tinha um livre-arbítrio. Só que ele desobedeceu, fugiu. Mas qual que era a finalidade? Ele tinha que pregar a Nínive. E Deus não tocou no coração dele com os castigos até ele se arrepender e voltar para o caminho de Deus, até pregar para aquele povo. E o que aconteceu depois? Vocês lembram? O povo de Nínive se converteu. Aí Jonas mais uma vez se revoltou contra Deus, porque ele não queria que salvasse aquele povo, que eram inimigos. Vocês lembram dessa história? Já estudaram sobre isso? Mas nós não vamos falar sobre isso nessa noite, irmãos. Nós estamos falando só um pouquinho antes do propósito de Deus para a vida. Vamos mais adiante aqui, que a hora já está adiantada, irmãos. Vamos ler no versículo 23, mais uma vez. Paulo, versículo 23, no livro de Atos. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus que falou da mensagem de Deus para Paulo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, né? Eu falei sobre isso já, porque creio em Deus. Versículo 34, portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Paulo, quando ele entra no navio, ele já entra
como intercessor, ele encoraja todos. Ele fala de Deus para o povo. Paulo, ele se integra com as pessoas, conhece a todos, conversa, conquista. É um verdadeiro filho de Deus, que mostra amor. Não é aquele crente carrancudo, aquele crente que afasta as pessoas de Deus. Mas não, ele mostrava amor ali e preocupado com a alma do próximo. Jonas, já pelo contrário. Jonas, ele entra no navio, ele foge da presença de Deus, ele foi lá e foi se esconder no porão para dormir. E a tempestade acontecendo e Jonas estava dormindo e roncando. Vocês perceberam que os dois não sentiram medo. Então, uma coisa que tinha em comum, eles não tinham medo. Paulo não sentiu medo de morrer. Vocês perceberam se Paulo tinha medo de morrer na tempestade? E Jonas também não. Porque a tempestade estava acontecendo e Jonas não tinha medo de morrer. Talvez ele até queria morrer mesmo, porque depois ele vai ser jogado, né? Ele pede para ser jogado do barco. Vamos continuar a leitura de Jonas 1, agora no versículo 7, para terminarmos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Os companheiros de viagem de Jonas queriam saber por que estava acontecendo aquilo, aquela tempestade terrível que o barco estava virando, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, ou seja, a culpa era dele. Versículo 8: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? O pessoal queria saber o que ele era, e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Lembra que o hebreu, né, o povo hebreu depois é o povo de Israel. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha isso, quando Jonas falou isso, acho que eles estremeceram, né? Do mesmo jeito que às vezes as pessoas querem saber da sua vida, falam assim: você é diferente, você é crente? De que igreja que você é? Aí você fala: eu sou crente em Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, e sou da igreja batista. Aí a pessoa sabe que os batistas estudam a Bíblia, né? Que conhece bastante, pelo menos é para estudar, né? Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Versículo 10: então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor. Já perceberam que ele estava fugindo da presença de Deus, porque ele lhe tinha declarado, que o Jonas mesmo tinha declarado isso, que estava fugindo. Versículo 11: e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12: e ele lhes disse, né, Jonas disse para eles: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olha a solução: me joga no mar, o problema é meu, vai acalmar. Então ele tinha medo de morrer? Não tinha medo de morrer. Olha que ponto que chega uma pessoa que, por ódio de outros povos, que não queria cumprir a vontade de Deus, ele não se importaria até de perder sua vida. Então, às vezes nós preocupamos tanto em propósito de Deus para a nossa vida, em questão assim: eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu não sei pregar, eu não sei tocar instrumento. Às vezes nós preocupamos tanto em achar um propósito na nossa vida, sendo que não tem segredo isso. O propósito de Deus para a vida é você glorificar a Deus, ser conforme a imagem de Cristo. Na Bíblia não fala para sermos a imagem de Cristo? E ter um relacionamento com Deus, que envolve diariamente o quê? Fé, oração, dedicação. Então, o propósito de Deus, em primeiro lugar, é eu glorificar o nome de Deus. Então, se alguém te perguntar: por que Deus te criou? Por que Deus te criou? Para juntar dinheiro nesse mundo? Para que Deus te criou? Para criar meus netos? Para criar meus filhos? Deus te criou, te deu a vida para você glorificar o nome dEle. É isso que Deus espera de ti. Por que a Bíblia sempre fala sobre isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o resto é resto.
E Deus vai te dar família, vai te dar temor, vai te dar bênçãos, sim. Nós vivemos com muitas bênçãos, todos aqui, se for contar, todos temos bênçãos. Às vezes nós temos mais bênçãos do que pesares na vida, se pudéssemos contar. Então, para entender o propósito de Deus para nossas vidas, irmãos, é falar das maravilhas de Deus a todo tempo. E eu gostaria só de voltar aqui um ponto, no versículo 5 lá de Jonas. Vamos à leitura. Só um ponto que faltou. O que nós devemos fazer quando acontecer tempestade em nossas vidas? Então a tempestade estava acontecendo aqui, eu já mostrei a solução que os marinheiros queriam, né? Falou assim, mostra então o que devemos fazer para acalmar essa tempestade. E Jonas falou, me jogue ao mar, porque é por minha culpa que está acontecendo isso. O problema é meu. Eu não falei lá no início da pregação que nós sabemos se é castigo ou se é aprovação? Eu não sei da outra pessoa, mas você lá no íntimo sabe, você sente a mão de Deus. Então vamos ler no versículo 5 lá de Jonas, do capítulo 1. Então temeram os marinheiros e clamavam, olha o que os marinheiros fizeram quando a tempestade estava acontecendo, antes de descobrir que a culpa era de Jonas. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Cada marinheiro tinha um seu Deus diferente. Não diferente da vida de hoje, né? Você percebe lá no seu serviço, cada um tem seu Deus, cada um adora uma imagem, alguma coisa diferente. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Tem muitas pessoas que fogem do problema ou de uma depressão hoje em dia, né? Dormindo, não consegue levantar. Às vezes hoje em dia se entope de remédio, né? Para acalmar a parte química do corpo, do organismo, que é uma doença também, só que não consegue levantar da cama. Então Jonas ali estava dormindo um profundo sono, era um dorminhoco, enquanto estava acontecendo, dormia um profundo sono. Olha só no versículo 6 agora. Os pagãos daquele navio, os pagãos é que não acreditam em Deus, eles vão repreender Jonas. Então, quando está acontecendo um problema na sua vida, o que você está fazendo hoje? Alguém tem que repreender você? Alguém de fora da vida espiritual? Fora da sua igreja? Às vezes vai jogar na sua cara, fala assim, nossa, mas você está com um problema, mas você não ora para Deus? Olha o que fizeram com Jonas. 6. E o mestre do navio chegou-se a ele, né, a Jonas, e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, chama ao teu Deus. Olha isso, chama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Vocês viram no versículo 5 que os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus? Os marinheiros deram mais exemplo de fé em deuses com D minúsculo, né? Que não tem poder. Eles deram assim um sermão para Jonas. E Jonas é nosso irmão, irmãos. Jonas é um servo de Deus, que estava fugindo da presença de Deus. Como pode acontecer com cada um de nós aqui, podemos fugir da presença de Deus. Assim como Pedro negou também a Cristo, com medo. Então precisou dos pagãos ali repreenderem Jonas. Clame a seu Deus, assim quem sabe nós não pereçamos. Agora Paulo completamente diferente, acalmando as pessoas com fé que Deus livraria na obediência. Então, vamos terminar agora, vamos abrir em Salmos capítulo 119, irmãos, para ler só esse versículo para terminarmos. O propósito de Deus para a minha vida. Às vezes nós não entendemos qual é o propósito para a nossa vida, ou às vezes nós não conseguimos sair de tais situações, né, que pode nos desanimar, algumas situações que pode nos afetar na vida espiritual, e às vezes nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel, devemos buscar a Deus. Salmo 119, versículo 27, para terminarmos. Salmos 119, versículo 27. Faze-me entender o propósito dos teus preceitos.
assim falarei das tuas maravilhas. Ora a Deus pedindo: Senhor, faz-me entender o propósito dos teus preceitos, da tua vontade na minha vida. Seguindo a vontade de Deus e obedecendo a sua palavra, estaremos cumprindo o nosso propósito. Aquela palavrinha que eu usei, né? Obediência. O que devemos fazer? Obedecer a Deus. Nós temos a salvação? Temos. Através de nós? Não. Através do sangue de Cristo, que já pagou por todos. Quem crê em Cristo é salvo. Mas e agora? E se eu não obedecer mais? Se eu sair da igreja, não viver uma vida torta, eu estarei em desobediência. E o que acontece? Tem castigo, vai passar por problemas. Nós retratamos isso. Jonas desobedeceu, teve a consequência. Adão e Eva teve a consequência da desobediência. O povo de Israel, lá quando marchou no deserto, desobedeceu, muitos morriam, tinha castigo. Então, assim, para estarmos no propósito de Deus, devemos obedecer a tua vontade. E a vontade do Senhor nos sustenta, segurando na mão dele. Amém, irmãos? Que essa mensagem possa ajudar a todos, que Deus abençoe a todos. Espera um pouquinho, eu vou ler escrever para vocês. Primeira tarde grande sistema, José Nunes, Luzia Bianchi, Querima da semana do Três Corações. A Luzia Bianchi escreveu: estou em casa, assistindo o Edwin Petar. Foi maravilhoso e o seu Deus continua abençoando muito. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos que ouviram a pregação, o culto, também pela gravação. Deus abençoe a todos. Obrigado pelas palavras. Deus abençoe. Agora posso chamar a Manu, contar o hino 6 agora, né? Manuela, Benjamin fica para a próxima, viu, Benjamin? Ah, pro pai para vir outro dia aqui, viu? O violão, cello. É o hino 6. O Antônio, pode ir, o Daniel também domingo. Nós vamos cantar bem, do jeito que é tocar, põe alto que a gente escuta bem. Ele é acostumado a tocar piano, né? O teclado aqui é bem meio assim. Toca ele primeiro e depois nós canta aí, pode tocar. A nosso Pai do céu, lábio meu, glória, louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me propôs eu, glória ao Senhor. Glória a Jesus, Espírito de Deus, mandado por Jesus, com verdade de Cristo, grande amor.
Louvemos com ardor, Quero agradecer mais uma vez o Éder, a Manuela, os irmãos que vieram e o Benjamin junto também. E vou pedir para o irmão Damião que termina com oração. E agradeço por vocês também ter vindo, irmão Damião, irmão Daniel Domingo, irmão Luciano, e os demais irmãos, cada um, né? Que Deus nos dê uma boa noite, que possamos estar amanhã aqui no culto de amanhã às 9 e às 10, para louvar o Senhor e bendizer o nome dele. Irmão Damião, quer vir orar aqui na frente, irmão Damião? Tá bom. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, ó bom Deus, pelo privilégio, Senhor, do Senhor nos conceder mais um dia de vida. O Senhor nos sustentou até o dia de hoje. Que o Senhor possa estar sempre nos abençoando espiritualmente, em toda a área de nossa vida. Viemos, Pai, te agradecer pela salvação de Cristo Jesus. Nesse exato momento, Senhor, também te agradecer pelo pregador dessa noite, irmão Éder, a tua mão poderosa, trouxe ele, toda a sua família, e que o Senhor também, com a sua mão poderosa, esteja levando o Senhor, matando nessa caminhada. Te agradecer também pelo pastor, nessa direção, guiando a igreja, isso, as ovelhas, com muito amor e carinho. Então, Pai, nós só somos gratos a Ti por isso. E a mensagem, Pai, dessa noite, é uma mensagem rica, maravilhosa, como a Tua palavra diz, que a Tua palavra não volta vazia, sempre tem resposta. Então, Pai, nós só somos gratos a Ti por isso, que Tu possa estar sempre junto conosco, como diz a Tua palavra. Nós sejamos sempre gratos a Ti. E não, Pai, não só pedir, porque nós só pedimos a Ti e esquecendo, Pai, de agradecer. E a gratidão é importante para cada um de nós. Então nós te agradecemos por tudo, Pai. Que Tu possa, Senhor Deus, estar conosco até a consumação do céu. Assim, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.